Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Alô, amigo pecuarista, alô, amiga pecuarista, alô, você que está querendo começar a engordar boi. Seja muito bem-vindo ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro em confinamentos. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, especialista em confinamento, e no programa de hoje, na edição 101 do programa Confinamento com Lucro, o nosso tema vai ser confinar boi. Na teoria, Marcelo, na teoria é fácil, mas na prática, o que acontece na prática, seu João, que é diferente da teoria? Por que muita gente fala isso? Por que eu ouço muita gente falando isso? Confinar boi na teoria é uma beleza, mas na prática a coisa é diferente, viu, Marcelo? Bom, então, hoje eu vou começar dizendo o seguinte: acima de tudo, eu sei como é que é duro na prática mesmo, no dia a dia, quando falta comida no confinamento, quando cai a arroba do boi, quando alguma coisa diferente do que foi planejado acontece aí com você, na tua propriedade, no teu confinamento, na tua fazenda. Quando quebra o vagão misturador, Marcelo do céu, que correria que é quando alguma coisa dessa acontece. E a gente sabe, né, que por mais que a gente faça as coisas para dar certo, nem sempre tudo sai como planejado. Ou seja, muitas coisas vão sair diferente do que foi planejado e aí o lucro não vem e aí você pode ficar no 0 a 0 aí na engorda. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Agora pensa o seguinte: o que acontece de verdade mesmo com você aí no dia a dia, na lida diária aí do coxo, que te rouba o lucro, que te tira desempenho, que te leva muitas vezes para uma situação de prejuízo no confinamento? Se você não sabe direitinho o que você está fazendo hoje em dia, em todos os aspectos dentro da operação e dentro da engorda, aí no coxo, se você não sabe realmente tudo que está acontecendo direitinho na ponta da mão, não dá mais para ganhar dinheiro mesmo. A gente começa a ficar numa situação que não se fecha a conta, não se consegue chegar no lucro. Sem conhecimento, hoje em dia não dá para ganhar mais. E quando a gente fala em conhecimento, muitas vezes você pensa numa tecnologia moderna, em coisas avançadas, e aqui nós vamos falar de conhecimento que é o beabá da engorda, o dia a dia da engorda. Agora, será que você está olhando para o lado certo? Será que você tem procurado mexer nas coisas certas para aumentar a tua lucratividade e a tua rentabilidade, para fazer o que acontece, o que deveria acontecer na prática, acontecer realmente aí? Muito bem. E eu preciso dizer o seguinte: existe uma diferença importante quando a gente fala entre teoria e prática, né? A gente ouve muita gente aí falando na internet, muita coisa bonita na teoria, mas não vai funcionar na prática, não adianta nada. Eu vou lá, ouço um monte de teoria, na prática isso não funciona. Então, quando a gente traz esse tema, eu preciso dizer o seguinte, que é muito diferente, por exemplo, quando eu falo em teoria, eu não estou me referindo aos estudos realizados em condições das faculdades, condições controladas, baias pequenas, com 10 animais. É muito diferente bater um trato para 10 animais, para 100 animais, para 1.000, para 10.000 animais. É muito diferente. Os estudos da faculdade são muito importantes para nos guiar, para trazer as informações, para trazer as pesquisas, o conhecimento que a gente vai aplicar na prática. Mas o que eu vou falar aqui hoje não é isso. O que eu vou falar aqui hoje são principais pontos que te fazem errar na prática aí no dia a dia. E por que você tem errado? Por que esses pontos te fazem errar aí no dia a dia? Muito bem. Então, para você que acompanha o nosso programa, que tem acompanhado o nosso programa, e para você que vai ficar hoje até o final dessa edição, você vai entender o que você precisa fazer realmente para funcionar e para que todos os passos realmente funcionem aí no final da tua engorda, em toda a engorda, em todas as fases da engorda. O que funciona na teoria, mas na prática é diferente. Tudo isso você vai saber no final da edição do programa de hoje. Vamos lá então. Marcelo, olha só, aqui a gente planta capim, a gente aduba, a gente planta capim para usar no coxo, para botar lá de dieta no coxo, para um dos componentes da dieta. A gente aduba bem esse capim,
a gente até irriga esse capim, tem condições de irrigar esse capim. E de repente, vinha vindo muito bem, o ganho de peso vinha vindo bem, de repente parou. E eu tô dando a mesmíssima coisa, Marcelo. É a mesma comida que eu tô dando antes, eu tô dando agora. Não mudou nada, é o mesmo capim, o mesmo milho, todos os componentes, os ingredientes do trato são iguais. E o meu resultado caiu, simplesmente despencou de uma hora para outra. E aí? O que pode ter acontecido? O que aconteceu de diferente? Fala para mim. Então, hoje, para você que está acompanhando a gente, eu vou dizer o seguinte para vocês. Nem tudo é o que parece quando a gente fala em nutrição, quando a gente fala em manejo de coxo, quando a gente fala em dieta de engorda. Porque simplesmente o que pode ter acontecido nessa situação, seu João, é o seguinte: o capim cresceu, o capim passou do ponto. E quando o capim passa do ponto, tudo que a gente tinha de nutriente ali, de aproveitamento de nutriente ali é menor. A própria característica da fibra é diferente. Então, simplesmente o fato de estar trabalhando com um capim mais errado ou mais velho, ou um capim passado, como a gente diz aí popularzão, né? Um capim passado já vai levar um resultado diferente. Então, quando a gente fala em pontos de controle lá no coxo, lá no confinamento, e a gente esquece, por exemplo, de saber que o capim está crescendo e eu estou cortando esse capim, estou fornecendo ele no coxo, eu estou dando menos nutriente, mais bucha para esse animal lá na frente. Isso é um problema que acontece na prática, no dia a dia das nossas operações de engorda, dos nossos confinamentos. Muito bem. E uma outra situação que às vezes chega para a gente também é o seguinte: Marcelo, meu ganho de peso aqui estava muito bom mesmo, mas de repente mudou um pouco, deu diarreia em alguns animais, mudou o sistemão aqui, ficou estranha a coisa, mas a dieta é exatamente a mesma, Marcelo. A dieta não mudou nada. Eu não sei o que aconteceu. Rapaz, eu tô meio desesperado até, porque eu tô com uma dieta boa, tô com um ingrediente bom, tô com um núcleo bom, tô gastando um dinheirão nessa dieta e daqui a pouco comecei a ter problema de score de fezes, comecei a ter diarreia em alguns animais e problema de consumo veio junto. Mas Marcelo, o que pode ter acontecido? É a mesma dieta, eu não mudei nada. O tratador é o mesmo, as máquinas são as mesmas. O que pode ter acontecido com os animais? Bom, e se de repente chegou uma nova carga, se você usa cevada no confinamento, de repente chegou uma nova carga de cevada. É a mesma matéria-prima, mas não é o mesmo alimento, porque na verdade pode ter vindo de uma outra cervejaria, pode ter vindo da mesma cervejaria, mas de um tipo de cerveja diferente, pode ter mais ou menos amido, pode ter mais ou menos proteína e pode ter mais ou menos contaminação, por exemplo, por micotoxina, que é normal nos grãos, nos resíduos. Ah, Marcelo, chegou uma carga nova de polpa cítrica, mas está igualzinha a outra. De olhar, ela tá bonita, não tem nada de errado. Tô vendo aqui, chegou uma polpa nova, mas está ótima. Mas se você tá com problema, então, de consumo, de score de fezes, problemas que você tá vendo até de clínica nos animais, e aí de repente, então, Marcelo, mas chegou essa polpa nova aqui. Então, esse pode ser o problema também. Então, por isso que eu digo que nem tudo o que parece é. E aí, nesse caso, a falta de análise dessas matérias-primas novas, esses alimentos que chegaram aí na engorda, vai fazer uma diferença enorme no resultado lá na frente, porque chega um alimento diferente do que deveria ter chegado. E muitas vezes é um problema de qualidade desse alimento, não necessariamente de níveis nutricionais, mas de qualidade e até de contaminação. Muito bem. Agora, quando a gente fala de um cenário de começar a controlar, né? E mais para frente, hoje ainda, eu vou dizer aqui os pontos de controle importante que qualquer operação de engorda tem que ter. Lembrando que engordar é produzir proteína animal. Produzir proteína animal é uma produção animal. Produção animal precisa de conhecimento, de teoria e de preferência que vai funcionar na prática. E é isso que nós vamos falar daqui para frente. Então, se você hoje até hoje, né, vinha pensando o seguinte: Marcelo, muitas vezes o que eu escuto por aí, o que eu leio por aí, na teoria, é impossível de fazer na prática. Olha, é duro mesmo fazer a coisa funcionar.
não é só no confinamento, em qualquer negócio, em qualquer dia a dia, quem quer trabalhar certo, quem quer melhorar, realmente tem aí um desafio, porque não é fácil. Mas, se hoje, aí na tua fazenda, no teu confinamento, se você tem poucos animais engordando e você participa do dia a dia da rotina, e parece que só você faz certo, que os funcionários não fazem certo, ou se você é gerente de um confinamento e de repente você está olhando e fala, Marcelo, a turma não faz o que tem que fazer, Marcelo. Ou se de repente você é dono do confinamento e fala assim, Marcelo, não consigo achar alguém que faça bem feito, que faça certo, ninguém quer trabalhar, ninguém quer saber de trabalhar hoje em dia, está muito difícil mesmo. Então, eu preciso te dizer o seguinte hoje, na maioria das vezes acontecem algumas dessas três coisas. Primeiro, ou quem está fazendo não sabe a importância do que está fazendo, o porquê fazer daquele jeito. E por outro lado, o que acontece de negativo se não fizer daquele jeito. Então a pessoa não sabe, não tem o conhecimento. E por mais que você converse, que você esteja ali no dia a dia, às vezes a pessoa não entendeu aquilo, não entendeu. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto é o seguinte, ela até entende que tem que fazer bem feito, ela é parceiro, o funcionário é parceiro, mas ele não consegue mesmo, não tem capacidade, não tem habilidade para fazer para carregar um vagão de uma forma certa. Esse é o segundo problema. E o terceiro problema é quando a rotina, o dia a dia, o tempo é tão corrido mesmo, e aí a sua equipe, sua turma de trato não tem tempo para fazer a coisa do jeito certo. Tem que fazer meio de qualquer jeito, porque tem que correr já e não vai dar tempo, tem que passar ali, passar aqui. Então, esses três problemas realmente atrapalham, porque não, de uma certa forma, não vão levar a coisa a acontecer do jeito que tinha que ser feito. Agora é o seguinte, tem duas coisas importantes para a gente fazer. A primeira delas é o seguinte, todo mundo tem que estar ali e saber por que está ali. Saber por que, a causa maior, o motivo maior, né? Saber o que está fazendo ali e aí conseguir entender que ou faz certo ou tem que fazer alguma outra coisa. Tratar de boi no coxo, quem bate trato de boi no coxo, tem que ser metódico, tem que fazer do mesmo jeito sempre. Eu vou até detalhar um pouco mais aqui daqui para frente cada ponto disso, mas eu trabalhei em várias fazendas já com equipes grandes, difícil de conseguir coordenar muitas vezes, mas quando a gente começa a explicar o que tem que ser feito e determinar o que tem que ser feito, e aí trazer essa equipe junto, conversar com essa equipe, treinar, conversar, explicar, motivar essa equipe e até dar alguns prêmios, o resultado começa a vir, começa a acontecer verdadeiros milagres ali dentro, coisas que antes pareciam impossíveis começam a acontecer, começam a ser feitas. Agora, o que eu tenho visto hoje aí, né, na lida diária, na correria, né, indo para lá, indo para cá, andando nas fazendas, aí é o seguinte, existe uma diferença muito grande e muita gente não sabe o porquê. A principal diferença entre um trato normal e uma dieta balanceada. Porque muitas vezes a gente estudou, viu e tudo mais, seguiu e está fazendo, está fornecendo um trato no curso que é diferente de uma dieta balanceada. Seu João, engordar boi é como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Tem que fornecer uma quantidade precisa ali de ingrediente que vai chegar no final e vai dar uma diferença importante lá no seu resultado. Então, tratar o animal bem tratado, para ele ficar alimentado, tirar a fome, é uma coisa. Agora, produção animal, produzir bem é outra completamente diferente. E aí eu tenho que dizer os problemas de balanceamento de dieta. Porque se eu estou trabalhando com uma dieta fraca, lembrando que dietas fracas são dietas que têm poucos nutrientes, que têm deficiência de nutrientes. Dietas fracas que levam a baixo desempenho, ou seja, não vão me dar um ganho de peso bom lá no final, não vão fechar a conta no final. Então, o que eu vejo hoje muitas vezes são tipos de dietas que realmente são mais fracas, que não levam um bom ganho de peso no final e justamente porque
estão sendo feitas de um jeito prático, sem muito controle. Por mais que tenha boa intenção, por mais que tenha um capricho na hora de fazer, falta um pouco de conhecimento aí. Então, onde pode estar o problema dessas dietas fracas? O que pode estar acontecendo com essas dietas fracas? Por que as dietas fracas levam ao baixo desempenho lá no confinamento? Por quê? Uma das razões importantes. Porque as dietas fracas, muitas vezes, estão sendo feitas com volumoso ruim. Volumoso ruim significa um excesso de fibra de qualidade ruim, por exemplo, excesso de lignina, vou falar um pouco mais sobre isso. Um volumoso que não tem um NDT bom, não tem um nível de proteína bom, não tem uma digestibilidade boa. Ou então, porque quando eu fiz o trato, eu estou com excesso de volumoso nesse trato. E o que engorda de verdade no confinamento lá na frente são os concentrados. E isso é um conceito que está na nossa cabeça, ou pode estar na sua cabeça, de muito tempo atrás, lá com meu pai, com meu avô, que sempre encheu o coxo e sempre gostou de ver uma boa mistura de trato com capim ali. E hoje a gente sabe que um dos principais problemas que leva ao baixo desempenho, a baixa performance, são os tratos com muito volumoso, com excesso de fibra, ou então com excesso de matéria seca. Então, se você não tem o resultado que você precisa hoje para ganhar dinheiro, pode ser que o seu trato tenha muito volumoso. Pode ser que, por mais que você faça bem feito, as quantidades de ingredientes que você está colocando não está balanceada, seu João. Não está certo para levar esse animal a ganhar peso rápido. Pode ser que você esteja usando uma silagem com um problema de processo, uma silagem que não vai ter uma quantidade de NDT, de proteína suficiente para levar um bom ganho de peso. E pode ser que você ainda pense que precisa usar uma grande quantidade de volumoso para fazer um confinamento sem dar problema nos animais. E aí por medo, por receio, por precaução até de não levar o animal até uma acidose ou parar de comer, problema de laminite, problema clínico nos animais, você aumenta o volumoso. Mas a gente já sabe que hoje em dia dietas fracas vão levar um desempenho pobre lá no final, um baixo desempenho. E se hoje a gente não confina bem, se a gente não engorda bem os animais e não ganha dinheiro, a gente não consegue ajudar o nosso país, a pecuária do nosso país, a produção de carne do nosso país. Então hoje, você que está aqui com a gente, pensa o seguinte: se você passar a engordar melhor, se você passar a fazer mais conhecimento, ter resultado melhor lá no final, você contribui para o crescimento da pecuária do nosso país, para o crescimento do nosso país. E por isso hoje, eu quando trago essa informação, esse conhecimento aqui na web, para ficar disponível não só hoje, mas também depois nos nossos canais, esse material ele fica sempre aí para todo mundo ver, é para te ensinar, é para colaborar um pouco mais com o crescimento e desenvolvimento da pecuária nacional com produtividade, com controle, com lucro. Você ganha mais no final e nosso país também, a nossa pecuária também ganha mais lá no final. Muito bem. Agora, se a formulação está errada, o que acontece com as formulações erradas? Acontece o seguinte: é comum, não é raro ver isso. Eu vou olhar uma dieta que está ali sendo feita com muito capricho mesmo. A hora que eu uso o meu programa de formulação, por exemplo, o programa que eu uso é o RLM da Exalc, e aí eu vejo excesso de proteína na dieta. Ah, Marcelo, mas é um pouquinho mais de proteína, não tem problema isso daí. Isso daí é normal, acontece em muitas dietas. Só que hoje, com a necessidade de produzir melhor e com o preço de comida caro, do jeito que está caro, cada ingrediente proteico e energético, se eu tiver uma coisa que está em excesso, se o senhor estiver usando excesso de proteína, excesso de qualquer ingrediente que não vai ser aproveitado, o senhor está jogando dinheiro nas fezes. E no caso da proteína, um excesso de proteína prejudica, parece que não, mas prejudica o desempenho lá no final. Por outro lado, se você nunca ouviu falar em PDR, proteína digestível no rumen, e você está trabalhando com PDR baixa, não fez o balanceamento considerando a proteína digestível no rumen, então o desempenho do seu animal também não vai ser o máximo. Olha só, de um lado a gente tem deficiência, do outro lado a gente tem excesso, ambos com prejuízo para a performance lá no final. Ou então pode ser que a sua formulação hoje esteja errada porque o núcleo que você escolheu não tem um nível de aditivo importante. Ou você escolheu um núcleo ou um mineral até
colocou lá na mistura do trato um sal mineral que não era exatamente um núcleo de confinamento. E aí o fornecimento de alguns minerais pode ser em excesso ou em deficiência, pode ser que você não tenha escolhido o aditivo modulador de fermentação ruminal, os aditivos aí que ajudam muito no desempenho do animal, e aí aditivos errados, núcleo errado, formulação errada, ganho de peso abaixo lá no final. Então, se até aqui eu errei na parte que é a ciência da formulação da dieta, você também pode errar na preparação dessa dieta. Como é que hoje você erra na preparação ou pode errar na preparação da dieta e como é que isso pode prejudicar o seu desempenho lá no final? Quando eu falo em preparação de dieta, eu estou pensando num momento que é o seguinte, o carregamento do vagão, por exemplo, e aí a formulação está bem feita, o celular ou tablet do meu vagão está ali alimentado com as quantidades que tem que ser carregadas e aí você vai carregar o vagão, ou melhor, alguém vai fazer o carregamento desse vagão. São problemas que podem afetar de forma importante os sistemas convencionais de engorda. Por quê? Um dos pontos que varia é a quantidade de matéria seca no alimento volumoso que está sendo utilizado ali no confinamento. Então, coisas que podem passar desapercebidas na hora de se bater uma dieta. Às vezes você nem tem um vagão com balança. Você usa algum outro tipo de equipamento para distribuir o trato. E aí, na hora de carregar esse equipamento, você não está controlando exatamente a quantidade de comida que está colocando ali. E às vezes você pode estar misturando pouco essa dieta, viu, seu João? Se mistura pouco a dieta, você não consegue saber realmente se de olho ela pode até estar bonita, mas e a parte que era tão importante quanto o núcleo promotor de crescimento, que está no núcleo, que é de baixa inclusão? Por exemplo, um animal tem que comer 10 kg de matéria seca por dia. Vamos imaginar que isso significa 2,3% do peso vivo dele. 10 kg de matéria seca. Nesses 10 kg de matéria seca, eu estou trabalhando com uma dieta forte, então eu tenho que ter pelo menos 25 miligramas por quilo de monenzina e idealmente associada com virginiamicina. Mas vamos fazer a conta na monenzina. 25 miligramas de monenzina por quilo de matéria seca. 10 kg de matéria seca são 250 miligramas de monenzina que o animal tem que ingerir todo dia. Em 10 quilos de matéria seca, 250 miligramas é de monenzina. Só que esses 10 quilos de matéria seca podem significar 20 quilos de matéria natural, ou seja, 20 quilos de comida. E se você não entende muito bem o conceito de matéria seca, acompanha, fica atento aqui no nosso canal, porque a gente tem conteúdos que já são falando sobre isso, que já falam sobre isso. Então, se em 20 quilos de comida eu tenho que colocar 250 miligramas, é muito pouco para misturar nesses 20 quilos, muito pouco, e é muito importante que o animal realmente consuma essas 250 miligramas de monenzina por dia. E aí? Então, se eu tenho problema de mistura, eu tenho problema de performance, de resultado lá no final. Aí, a teoria que estava certa não aconteceu na prática, porque a preparação da dieta foi feita da forma errada. Aí você pode pensar assim, mas Marcelo, não tem como eu conseguir misturar essa quantidade tão pequena numa quantidade tão grande de comida. Tem sim, seu João, tem a pré-mistura que o senhor vai fazer do núcleo com o ingrediente farelado da dieta, tem a ordem de sequência que o senhor vai alimentar o vagão, tem o tipo de vagão misturador ideal para o seu tipo de confinamento, para a sua estrutura de dieta. É mais fácil a gente pensar que não tem do que a gente achar um jeito de resolver o problema. O nosso convite aqui é justamente isso, porque até mesmo confinamentos grandes, operações importantes de engorda, que engorda há muito tempo, tem esse tipo de problema. Às vezes, mesmo que o vagão seja bem alimentado, que o carregamento do vagão seja muito bem feito, que esse vagão fique ali batendo a mistura há muito tempo, que haja até um excesso de preocupação nesse sentido para misturar, para ter uma boa mistura, só que o tipo de dieta
que foi formulado, a agregação entre partículas dos diferentes componentes dessa dieta impediu que a mistura fosse bem feita. Como, por exemplo, quando a gente usa o resíduo úmido de cervejaria, com alto teor de umidade. E aqui, neste caso, o problema pode ser o tipo de vagão misturador que o senhor está usando aí no confinamento, seu João. Esse pode ser o seu problema hoje. E para descobrir isso é muito simples, é só fazer uma análise bromatológica da dieta nos diferentes pontos da linha de coxa. Eu sempre faço isso nos confinamentos que eu atendo e algumas vezes existem diferenças importantes de níveis nutricionais. A dieta que eu estou fornecendo na primeira baia é muito diferente da dieta que eu estou fornecendo lá na 20ª baia da mesma linha de coxa. E isso é um ponto de variação que realmente vai te levar a uma grande dificuldade de fechar a conta, porque alguns lotes vão ter o desempenho pior dentro do mesmo confinamento, com a mesma dieta, com o mesmo trato, com o mesmo funcionário, com o mesmo vagão. Muito bem. Um outro detalhe importante que eu vejo que é comum, que acontece por aí, é o fornecimento errado, ainda nos dias de hoje. Às vezes você tem pouco boi, às vezes você está lá batalhando, dando um duro danado ali com 40, 50 bois, com 100 ou 200 bois, e aí não chega, não fecha a conta, fez tudo certinho, do jeito que você leu, do jeito que te falaram, do jeito que te ensinaram, chegou no final, não fechou a conta, tá apertado. Marcelo, eu não devia ter nem começado a fazer isso, porque ó, não vai dar certo. Já vi que não vai dar certo e... Muito bem, se você ainda faz o fornecimento no olho, por exemplo, você até imagina que está colocando ou tenta medir a quantidade de comida que está colocando por baia de confinamento, já misturou a dieta e aí vai completando os coxos até nivelar, até um nível que você acha que está bom, para garantir que o animal sempre tenha comida, mas de verdade você não controla o fornecimento de matéria seca por baia. E aí é um ponto que tira o controle da sua mão. É a mesma coisa que você está dirigindo um carro e de repente quebrou a barra de direção. O carro, você não tem mais controle para que lado o carro está indo. Você até tenta, mas não consegue. Porque justamente a quantidade de comida que é fornecida é o que me faz saber se esse animal vai ganhar peso bem. Uma boa curva de consumo é importante para chegar lá no final, saber se o animal, se o rumo do confinamento está para o lado certo, se está indo bem. Porque um consumo que começa a variar, que começa a oscilar, é um sinal importante de problema. Então, o famoso manejo bica corrida, que acontece em muitas propriedades, leva o confinamento ao prejuízo muitas vezes por falta de controle, e aí pode ser que você pense que realmente não tem como, né? E eu sei que é corrido, né? Não é simples mesmo, né? E mesmo que você tente fazer bem feito um sistema como esse, ainda assim você tem desvantagens importantes, porque você perde a mão realmente da quantidade consumida por dia, por animal ou por baia de confinamento. Muito bem. Agora, é o seguinte, na prática, né, quando a gente tá lá no dia a dia, na prática, né, funciona muito bem. Tá, Marcelo, no dia a dia eu tô conseguindo tratar, tá funcionando bem, eu sinto que o meu confinamento vai bem, eu sinto que os animais comem, que o consumo tá bom, mas sem saber, sem entender a teoria, a base do conhecimento, que é nutrição, por que será que tem gente que vai para uma faculdade e estuda 5 anos nutrição, manejo, problemas clínicos dos animais? Se existem profissionais que vão ali para adquirir esse tipo de conhecimento e aprendem muita coisa dentro da faculdade, e uma das coisas que aprende é produção animal. Aprende nutrição, nutrir, alimentar bem. A produção animal, a produtividade que está totalmente ligada à rentabilidade, depende de uma nutrição muito bem feita aí na engorda. Por isso que a gente vai na faculdade estudar e aprender. E se muitas vezes, né, você está com dificuldade de melhorar o ganho de peso, né, o que você pode fazer hoje, né, para usar essa teoria que é ensinada, que é aprendida, que existe já, que é um conhecimento sólido,
que está ali disponível, o que você pode fazer realmente, o que você precisa fazer para aumentar o ganho de peso, é conseguir usar melhor, aproveitar melhor os nutrientes que estão dentro dos alimentos. Como assim, Marcelo? Se você não é familiar com esses termos, eu vou falar um pouco. Se você já conhece, você me dá licença, mas eu preciso entrar um pouquinho nesses termos. E aí você reflete e vê se isso faz sentido para você também. O que eu tenho que fazer realmente é usar o nutriente que está dentro do alimento para gerar ganho de peso. Porque só colocar comida no coxo, sem pensar em digestibilidade, sem pensar que eu tenho que fornecer sempre uma quantidade de energia, uma quantidade de proteína, de vitamina, de mineral, de aditivo, tudo isso tem que estar equilibrado no meu sistema, tudo isso tem que estar balanceado ali no meu sistema. Então, se eu não trabalho uma formulação adequada para aquele tipo de animal, para aquele tipo de sistema, se eu não penso no aproveitamento, na digestibilidade desses ingredientes, se eu não penso no equilíbrio desses ingredientes, se eu não conheço os fatores antinutricionais que vão estar presentes ali, como por exemplo, uma quantidade, um alto teor de lignina. A lignina é um dos componentes da parede celular, da fibra, e realmente ela não é absorvida, não é transformada, quase nada, né, em energia. A lignina é bucha, vamos dizer de um jeito bem simples, assim, para não entrar numa parte muito aprofundada, mas um capim que vai ficando mais velho, ele vai aumentando o teor de lignina. Por isso que lá aquele amigo meu que eu contei para vocês, sem falar o nome dele, hoje ainda eu falei que estava indo muito bem no confinamento com capiaçu picado e de repente os animais pararam de ganhar peso, estacionaram, ficaram no zero, comia, mas não ganhava nada. Comia muito menos do que precisava, comia só para garantir a energia de manutenção, comia só para se manter vivo. Por quê? A lignina, ela, além dela não ter um aproveitamento bom como fonte de energia, ela diminui a aceitabilidade do capim. O capim fica duro, uma bucha mesmo, come só para se manter ali e não ganha peso. E isso é totalmente contraproducente, atrapalha muito a produtividade. Então, se eu não consigo entender todas essas coisas, se eu não consigo usar toda essa teoria que já existe e já está disponível aí, se eu não tenho um técnico que faz isso realmente na prática, pode estar bonito, mas o resultado, a produtividade, a rentabilidade da operação, do confinamento, o dinheiro que vai ganhar lá no final, seu João, o dinheiro não vem, viu, seu João? O senhor trabalha, dá um duro danado e fica no 0 a 0. E é claro que vai dar errado, porque é um engano enorme a gente pensar se, por exemplo, de um outro lado, só na teoria, sem pensar no manejo. É claro que vai dar errado se eu tiver assim uma ideia maravilhosa, de uma teoria ótima, mas que na prática não é aplicável. E aí, o técnico ou quem fez a dieta erra quando não consegue entender a capacidade que a equipe de trato tem para entregar essa dieta. Quanto mais quente a dieta, quanto maior o potencial de formação de ácido, maior potencial acidogênico, maior potencial de ganho de peso, dieta mais quente, maior tem que ser o controle, maior tem que ser o treinamento da equipe que está ali me ajudando no dia a dia, porque eu tenho que saber exatamente o que está entrando, uma quantidade certinha de tudo que está sendo fornecido para esses animais, porque caso contrário, realmente eu vou ter problema. Eu escolhi uma dieta que não está na teoria funcionava, mas na prática não vai funcionar. Então, é muito importante eu entender, eu conhecer bem a teoria. Tem que conhecer bem a teoria, mas conseguir usar essa teoria, conseguir aplicar essa teoria com uma equipe que vai dar conta, planejar um trato que a minha turma não vai dar conta de fazer, não facilitar a vida de quem está me ajudando. Eu tenho uma verdadeira equipe ali, né, junto comigo, que eu trato bem, que eu ensino essa turma, que eu faço uma reunião com eles uma vez por mês, que a gente sempre comemora junto ali as metas, os objetivos, as conquistas daquele mês. Se eu não facilitar a vida dessa turma de um jeito mais simples, mais tranquilo, possível de ser feito, eu estou indo contra eles. Então, eu tenho que saber a teoria, mas eu tenho que saber o que eu posso pedir. E eu tenho que pedir o que dá para ser feito. Se não dá para ser feito aquilo, eu vou na teoria e faço de uma forma que é possível ser executado. Eu acho que, na verdade, não é nem uma questão de opinião, é uma questão de prática.
Se quando a equipe é desafiada, ela tem condições de conquistar, de fazer o que foi pedido, chega lá no final, o resultado é maior do que o projetado. O objetivo que a gente consegue, o objetivo é superado lá no final. A gente consegue um resultado maior que o objetivo. Então, quem trata hoje, quem faz o trato, é o grande herói do dia. Não importa se é você que faz o trato do seu confinamento, ou se você tem alguns funcionários, se é você em mais um, ou se você tem uma enorme equipe de trato com 40 mil animais no coxo hoje. Esses são os caras que são os heróis do dia, porque é todo dia, dia a dia, é na hora certa, é a quantidade certa, é a comida certa, é olhar os animais, quem está tratando tem que olhar os animais, entender o comportamento desses animais também. É muito importante. Então, entregar a comida significa entregar o investimento que você fez, seu João, o investimento que o senhor fez aí, que não é barato, de forma certa, para o seu lucro chegar bonito lá no final. Vai dar gosto de ver o resultado. É isso que a gente quer ver. É isso que a gente precisa ver para colaborar com o desenvolvimento, com o crescimento do nosso país, para continuar ajudando o agronegócio na pecuária, que é o nosso, que é o que a gente gosta de fazer, a turbinar a economia, a levar, a tirar o nosso país, levar ele para uma situação de destaque, aí mundialmente falando. Essa é a nossa vocação e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, se alguém te falou algum dia que a teoria é bonita, mas não funciona na prática, se você já ouviu na internet que a teoria é bonita, mas não funciona na prática, que realmente não dá para ganhar dinheiro com engorda, pode ser um erro na teoria ou na prática, nos dois, porque teoria bem aplicada na prática, teoria que é possível de ser aplicada na prática, funciona em qualquer confinamento, em qualquer lugar do mundo. O que não funciona é erro de planejamento, é planejar de uma forma errada, sem ter a vivência de campo suficiente, sem pensar em quem está aplicando, entregando essa dieta. Porque esse é o seu verdadeiro exército no campo, a turma do trato. Muito bem. Agora, então, se você está aqui com a gente hoje e aproveitou um pouco disso, tudo que eu falei, que a gente ensinou aqui hoje, anota aí um passo a passo para você dar uma conferida ali, para você ver se você tem feito isso de forma legal, para confinar bem, para passar a ganhar mais dinheiro ou então sair do zero e chegar no lucro aí no confinamento. Primeiro passo importante, formulação precisa de um nutricionista, precisa de alguém que estudou, alguém que tem experiência prática nisso, alguém que saiba o que está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Se a gente tenta fazer de um jeito aproximado, então a teoria, a gente não consegue absorver a teoria, muitas vezes, necessária para a tua realidade prática. Então, o primeiro ponto é o nutricionista. Segundo ponto, entender, como eu falei até agora, né? Fiz questão de dar ênfase, vou voltar a falar agora, viu, seu João? É entender as necessidades da turma do trato. Essa é a turma. Essa é a tua verdadeira força, a necessidade, a capacidade de fazer o que você está pedindo. Isso é muito importante. Pensa nisso. Para um pouco e pensa nisso hoje. Depois, escolher uma dieta possível de ser entregue, né? Escolher uma dieta que vai funcionar. Bem preparada, bem controlada, bem distribuída, certo? E aí? Bem preparada, para preparar bem uma dieta, tem que entender mistura, tem que entender sequência de mistura, tem que entender o tipo de vagão que eu preciso para fazer uma boa mistura. Eu tenho que entender que se eu não tenho condições de misturar bem aquela dieta, eu tenho que partir para outro tipo de dieta, senão eu não estou entregando cada dia no coxo uma quantidade de nutrientes diferentes. Mesmo parecendo a mesma coisa, visualmente, o trato, a quantidade de nutrientes vai estar diferente. Então, se você tem dificuldade hoje de conseguir um bom ganho de peso, se você tem dificuldade em ganhar dinheiro lá no final com engorda, se você trabalha de sol a sol, realmente dando um duro danado aí, não fecha a conta, esse pode ser o motivo. Esse pode ser o motivo pelo qual você não consegue chegar no lucro no confinamento. Bom, hoje você então aprendeu um pouco mais.
sobre a teoria que funciona na prática. Muito bem, como usar a teoria para ganhar dinheiro na prática, no seu confinamento. Tem que saber o que está fazendo, seu João. Tem que realmente entender o que está fazendo. Bom, se você gostou desse vídeo hoje, se você está disposto a mudar, se você topa fazer diferente, se você topa usar a teoria, o conhecimento para ganhar mais dinheiro, conta pra gente apertando o positivo, o joia, o like aqui no nosso canal. Bom, então, você que está aqui com a gente hoje, se você gostou, você tem aí uma ferramenta para entrar no dia a dia do seu confinamento e ver o que é que pode estar sendo feito de forma errada. Uma ótima noite a todos. Agora você tem aí um parafuso a mais para apertar no seu confinamento, para azeitar essa engrenagem, para ganhar mais dinheiro. E um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.